Já. Depois você acha Tá ligado uma tomada pra mim? Ah, clica. Pode. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou pedir para quem tá sentado aí sentar aqui, ó. Fazendo um favor. Que eu não precisa falar tão alto. Microfone. Que eu tô sem microfone também. Se eu ficar aqui, vai me aparecer. Eu não quero que. Já que eu olho ali, Pri. Mas acho que eu vou ter que ficar desse lado. Bom, pro pessoal que veio o ano passado, já aprenderam sobre microbiota intestinal, né? A Norma e ela. Eu esqueci seu nome. Sim. E aí, mas para os novos é um tema muito importante. Então, o que a gente vai conversar hoje? Sobre o que é essa microbiota intestinal, como que eu faço ela funcionar melhor, o que prejudica, tá? Então, ela é muito interessante. Microbiota intestinal, então, é um conjunto diversificado de micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal, certo? Então, são as bactérias que estão dentro de nós. Ela faz um papel fundamental para nós, que somos os hospedeiros delas, certo? Tá chegando gente ali. Então, pessoal, o que ela faz no nosso corpo? Muitas coisas. Primeiro, ela ajuda na absorção dos nutrientes. Então, é a bactéria responsável para ajudar a absorver os nutrientes que nós comemos da nossa alimentação lá no intestino. É no intestino delgado que acontece a absorção dos nutrientes. Então, é lá que elas ficam, tá? Todo mundo ouvindo bem? Pode sentar aqui pertinho. Vocês estão com medo de mim? Eu não consigo correr, então não tem perigo. Eu não consigo correr ainda. Ela também ajuda a fazer a regulação imunológica, ou seja, ela ajuda a gente a combater outros hospedeiros. Como assim, Paloma? Existe a microbiota intestinal, que é saudável, né? Que são as bactérias boas, e existe os vírus e as bactérias ruins. Então, essas bactérias boas ajudam a combater as ruins, certo? Que é o que eu falei aqui, ó, proteção contra patógenos. Ela ajuda a fazer a manutenção da integridade da barreira intestinal, ou seja, ela auxilia essa barreira intestinal ficar mais forte, absorver apenas aquilo que vai favorecer o nosso corpo e não absorver coisas que não são tão importantes. E ela também auxilia no sistema nervoso. Então, olha só quanta coisa faz o nosso intestino com essa microbiota intestinal saudável, certo? Paloma, mas como então da onde que vem esses microbiotas? Como que eu faço para adquirir isso aí? Gente, muitos fatores, tá? Genético. A microbiota intestinal, ela começa a ser colocada ali no nosso intestino desde a gestação, ou seja, desde o que a minha mãe come na minha gestação, foi o que passou para o filho dela. Depois o neném nasceu, vai passar também através da pele, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Então a genética é um ponto fundamental. Segundo, a alimentação. Por quê? Porque a alimentação nossa contribui para que essa microbiota se desenvolva e cresça bem. E para isso ela precisa de nutrientes bons para ela. Assim como se eu me alimentar mal, eu vou ter também uma microbiota ruim, certo? Estilo de vida. Então, uma pessoa que faz atividade física contribui também para essa microbiota ser mais saudável, tá? E o uso de medicamentos. Como assim, Paloma? O que tem a ver o uso de medicamentos? Vou dar um exemplo meu. Eu fiz uma operação, vocês sabem, de apendicite. Eu tive que tomar 2 tipos de antibióticos assim que eu operei e agora meu ponto inflamou e estou tomando um terceiro. O antibiótico, ele faz o quê? Ele mata as bactérias e vírus ruins do nosso corpo, só que ele mata as boas também. Então, o uso desse medicamento está acabando com a minha microbiota intestinal.
Então, o que eu vou ter que fazer agora, depois que finalizar o remédio? Tomar um probiótico. Vamos falar lá na frente também. Então, como eu disse para vocês, a primeira influência na microbiota intestinal vem da relação mãe e filho. E não é só na gestação, ela também vem da família, do que a pessoa come ali, da bactéria que tem naquela família. Porque essa criança, ela vai encostar na pele da mãe, ela vai encostar na pele do pai, e tudo isso vai para o corpo dela. Se ela põe a mão em alguma coisa, isso vai para o corpo dela. Então, toda essa influência que tem na família, essas bactérias da família, também vai ser a bactéria que essa criança também vai ter dentro do corpo dela. E aí, Paloma, o que acontece, então, quando a gente tem esse desequilíbrio? Quando nós temos esse desequilíbrio, nós sabemos, ou o nosso intestino fica muito solto, ou ele prende, né? Depois eu vou ensinar vocês a ver a escala de Bristol. Eu mandei para vocês no WhatsApp, mas aqui também tem, para vocês saberem qual escala é melhor, como que o meu cocô tem que estar, para ele estar equilibrado. Quando nós estamos com o intestino desequilibrado, nós chamamos de disbiose. Então o paciente chega no médico e fala, vou no banheiro de 2 em 2 dias. Ele já coloca lá, disbiose intestinal. Não é uma doença, é um desequilíbrio intestinal. Alguma coisa está faltando naquele intestino. Seja bactérias, né, são a microbiota, seja está comendo pouca fibra, está tomando pouca água. Então, alguma coisa está desequilibrada. E aí a gente vai descobrir o que é para conseguir ter uma microbiota saudável. Porque se eu tenho uma microbiota saudável, eu vou absorver todos os nutrientes que eu preciso. Eu vou conseguir perder peso mais fácil. Eu vou conseguir estar melhor emocionalmente, porque depois vocês vão verem que é uma via de mão dupla. Então, se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu atrapalho o meu intestino funcionar. Se o meu intestino é ruim porque eu me alimento mal, eu também fico ansiosa. Porque eles produzem hormônios, eles conversam entre si. Tá? E aí, quais são as doenças que podem estar associadas a essa microbiota intestinal desregulada? A obesidade, o diabetes, doenças inflamatórias. Então, muitas vezes acontece a síndrome do intestino irritável nas mulheres, endometriose, né? Então a gente escuta tanto isso e às vezes tudo começa por uma simples coisinha que acontece lá no começo, né? Então uma criança que começa a se alimentar mal. Eu assisti um vídeo muito interessante hoje, depois eu vou mandar para vocês no grupo para vocês verem, que é um vídeo de um cara infartando. Um cara assim, da idade do Ricardo mais ou menos assim. E aí lá colocava assim, o que aconteceu? O médico pergunta, né? A mulher fala a idade, 32 anos, né? O que aconteceu? Daí começa a voltar a vida do cara. Tudo que ele faz, só que eles filmaram de um jeito como se fosse pelo olhar do rapaz. Então o cara com os filhos, o cara comendo tudo errado, o cara correndo na vida louca dele, nananana. E aí foi voltando até ele ser bebê. E aí ele bebezinho, assim, de 1 aninho, a mãe dando batata frita porque a criança não para parar de chorar. Então, daí a moça pergunta para ela, nossa, por que você está dando isso? Porque assim ele para de chorar. Então, o que aconteceu ali... Oi? Batata frita. O que aconteceu com esse cara que infartou não foi uma coisa que aconteceu ali naquele momento. É algo que vem há muito tempo. Assim como é a nossa microbiota. E no vídeo até aparece a médica falando para ele, você precisa de mudar o estilo de vida, não sei o quê. Mas ele não segue nada, ele continua, ele fez o oposto de vocês, que já buscaram, já estão aqui, né? Então é o oposto. E os distúrbios emocionais, então, às vezes eu como bem, eu sou uma pessoa, né, que me alimento bem, pratico atividade física, mas eu tenho dificuldade de ir no banheiro. Meu intestino é preso, eu vou de 2 em 2 dias. Às vezes é o emocional que está abalado. E aí ele produz hormônios que vão atrapalhar o meu intestino, ele bloqueia, gente. Porque o nosso corpo, ele conversa entre si.
Então, quem aí já ouviu dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro? Agora saiu, né, estudos que comprovam isso. Se o intestino não está ok, tudo vai piorando. Porque vocês concordam comigo que nós somos? Nós temos a boca e o ânus. Então, nós comemos e tudo sai. Onde que ele entra? No intestino. Então, para entrar na nossa corrente sanguínea, ele precisa passar pelo intestino, certo? Então, esse intestino ele tem que ser saudável para ele filtrar o que ele vai realmente pegar para ele e o que ele não vai, o que ele vai descartar. Se ele é um intestino que não está saudável, ele talvez vai pegar tudo que ele não precisa, porque as bactérias ruins acabam querendo aquilo para ela. A bactéria ruim, ela vai querer uma comida mais gordurosa. Vocês entendem a diferença? Porque ela cresce através disso. Já a bactéria boa, não. Ela prefere uma coisa, né, mais light, uma salada, uma fibra. Então, até a bactéria, ela consegue, né, trabalhar ali. E aí, como que a gente identifica, então? Às vezes, a pessoa não é só o intestino preso. Às vezes é uma pessoa que tem muita alergia no corpo. Sabe aquelas bolinhas que dá no nosso corpo? Às vezes é uma pessoa que tem dificuldade de perder peso. Ela tem muita acne, né? Principalmente adolescente, muitas espinhas. Tem intolerâncias alimentares, porque o nosso intestino, ele produz enzimas. E boas partes dessas enzimas que digerem esse alimento no intestino são produzidas pelas bactérias. Então, às vezes, meu intestino está desregulado, o que acontece? Eu não produzo aquela enzima. Isso acontece muito com a lactose, por exemplo. A lactase, que é essa enzima que digere a lactose. E problemas de humor. A pessoa está mal-humorada, você acha que tá enfesada, né? Você já pensa, né? Nossa, não tá enfesada. Acontece com crianças, a criança está brava, irritada. Você não sabe por que ela está irritada, você quer fazer cocô e não sabe dizer o que quer e não está conseguindo. Oi? Tá enfesada, exatamente. Literalmente, é enfesada, que foi o que ela falou. E anemia, gente, por que anemia? Porque vamos pensar aqui. Às vezes não adianta nada. Eu estou lá tomando aquele monte de suplemento. Eu tomo suplemento para queda de cabelo, eu tomo suplemento de vitamina D, nanana. Adianta se seu intestino não estiver regulado? Você vai estar gastando dinheiro à toa. Vai estar rasgando dinheiro. Porque se o intestino não estiver absorvendo todos os nutrientes, se ele não estiver funcionando bem, não adianta você tomar 1, 2, 3 potes de suplemento ômega 3, ele não vai absorver. Você vai virar fezes aquilo. Porque a bactéria que está ruim lá, ela não quer saber disso. Mas é 100%? Não. Vamos colocar aqui, vamos supor, o ômega 3, meu corpo absorve 100%. Mas o meu intestino não está legal, ele vai absorver 50%. 50% vai embora. Por isso a importância a primeira coisa que eu faço no meu consultório, quando eu converso com o meu paciente, é perguntar, como está o seu intestino? Você consegue ir no banheiro todo dia? Você tem dificuldade? Eu vou todo dia, mas é preso. Nossa, eu tenho dificuldade. Tá, e como é que é a sua noite de sono? Você dorme bem? O que você gosta de comer? Faz tempo que você tomou antibiótico? Quanto tempo? Você já tomou probiótico? O que é isso? Tem gente que nem sabe o que é. É bactérias boas, tá, gente? Probióticos, vou falar pra vocês depois. E aí, nem sei quem é probiótico. Nunca tomei na vida. Se tomei, não lembro. Daí, sabe o que eu falo? Eu falo assim, você já pegou uma virose e teve que tomar aquele tal de Floratil? Quando é criança, o médico sempre passa, né? É isso aí, é probiótico, é bactéria boa. Nossa, tomei faz muito tempo. Gente, então eu falo assim, então tá bom. Então eu vou passar para você um probiótico. Você vai tomar por 1 mês e depois que você tomar, aí você volta aqui que eu te suplemento. Porque vai adiantar eu passar para ele um suplemento caríssimo e ele não conseguir, ele tá com o intestino ruim? Não vai adiantar nada, certo? E aí é onde vem as anemias. A pessoa tá lá com baixa de vitamina D, suplementa, o negócio não sobe. Tá com ferro, baixo, suplementa, não sobe. Primeiro porque por ferro ser absorvido, ele precisa de 13 nutrientes. Então, às vezes, a pessoa tem deficiência de ferro, ela toma ferro e o ferro não sobe. Às vezes não é o ferro que ela precisa, é a vitamina C.
ou é o zinco, o magnésio. Então, alguma coisa ela precisa que não seja o ferro. E como que a gente identifica isso? Eu vou passar um monte de exame para a pessoa fazer? Às vezes não dá, né, para a pessoa pagar tanto de exame. Então, a gente tem que ir, descobrindo através do que a pessoa consome. Ah, eu como tal coisa, eu como tal coisa. Do que ela fala pra gente, a gente já sabe o que ela está consumindo, porque nutricionista não vê alimento como alimento. Vê, gente? Vocês vão ver, as meninas estagiárias estão ali. A gente começa a olhar. Arroz, você pensa, carboidrato. Você não pensa no arroz. Batata, carboidrato. Ovo, proteína. Você não pensa mais no que tem. Laranja, vitamina C. Então, você vai fazendo isso. Aí, através do que ela consome, a gente vai passando o nutriente que ela precisa. E aí, olha só a escala de Bristol. Paloma, como eu identifico, então? No celular de vocês, eu mandei no WhatsApp. O ano passado eu imprimi, mas essa vez eu achei melhor mandar. E quem não tiver, ela tem aqui para distribuir, tá? A escala de Bristol é uma escalinha que a gente vê como está o nosso tipo de fezes. Então, no consultório, eu mostro isso aí e falo, como que tá? Tipo 1. Então, sabe quando você tem dificuldade, você solta uns caroços duros, separados como nozes? É esse o termo. Então, é como se fosse cocô de lebre, né? Que são aquelas bolinhas. Ou tá no tipo 2. Como que é o tipo 2? É uma salsicha. Então, ela começa a ficar com a forma. Só que é como se juntasse todas essas bolinhas. Ela não tem uma... Você não consegue ver. Você consegue ver só um monte de bolinha junto. É o tipo 3. Então, ela começa a ficar mais fácil de sair, mas você ainda consegue ver as fissuras, tá vendo? As rachaduras. É o tipo 4. Literalmente, vocês nunca mais vão comer salsicha, porque eu vou ficar falando disso. Parece uma salsicha. É para não comer mesmo. É proposital. Parece uma salsicha, né? Uma cobra. Ela é irregular, ela é macia. Eu não tenho dificuldade de evacuar. Eu sento e rapidamente ela sai. É o tipo 5. Então, ela está separada, mas você consegue ainda ver as suas bordas. É o tipo 6. Então, você começa a perder as bordas. Já estão vendo? Começa a ficar bem mais mole. E o tipo 7 é totalmente líquida, é diarreia. É curso. Certo? Paloma, qual que é a que tem que ser entre tipo 3 e tipo 4? Essas duas são as mais saudáveis. Tarefa da semana. Fez cocô, olha pro cocô. Não precisa tirar foto e me mandar, por favor. Não façam isso. Mas vocês vão aprender hoje como que vocês vão olhar. E aí, o que vai acontecer? Ela não está no tipo 3 e nem no tipo 4, desbiose intestinal. Seu intestino está desequilibrado. Primeiro ponto, probiótico, tá? E aí, alimentação. Então, ela tá tipo 1, tipo 2. Ela tá muito difícil. O que tá faltando aqui? Água. Tá comendo muita fibra e não tá tomando água. Aí ela fica dura assim, certo? Não tem água no corpo, não consegue formar as fezes. As fezes não tem água para ajudar a formar, para ficar assim. Ela tá tipo 5, tipo 6. Alimentação. O intestino está totalmente desequilibrado. O que acontece com o nosso intestino? Quando ela tá assim, acontece que o intestino da gente, ele tem que viver sempre em equilíbrio. Quando ele está desequilibrado, por conta de alguma bactéria nociva que está ali, por conta de algo que você consumiu e que inflamou seu intestino, o pH dele muda, certo? Quando muda, o que o nosso corpo entende? Opa, vamos mandar água, para que daí ele entre em equilíbrio? Aí manda água, daí fica assim, Então, aqui tá desequilibrado, alguma coisa que você está consumindo. Está consumindo muito trigo, muitas farinhas, em geral, falo trigo, mas farinhas no geral. Está consumindo, às vezes, uma pessoa que não é intolerante, mas é sensível à lactose. O que é isso? Uma pessoa que tomou leite a vida inteira e ela ficou um tempo sem... vou dar um exemplo de mim. Tomei leite a vida inteira. Quando eu tive o meu filho,
ele nasceu com alergia à proteína do leite. Eu tive que retirar o leite da minha alimentação. A lactase, perdão, que é uma enzima que quebra a lactose, ela é produzida no nosso corpo, no intestino, através aí da ajuda das bactérias. Só que ela é produzida assim, ela faz. É igual o chicote da fábrica, pessoa faz. Não tem chicote, não tem como trabalhar, certo? Então, se eu parei de consumir durante 2 anos, quando eu voltei a consumir, eu tive uma sensibilidade, porque eu não tinha lactase. Então, meu intestino começou a ficar sensível, e aí eu comecei a ter fezes assim. Ah, era intolerante? Não. Passou um tempo que eu comecei a consumir diariamente, e ela voltou a funcionar normal. Então, assim, aquele negócio de, o leite é inflamatório, eu não posso tomar leite, eu não posso... Gente, não vai nessa onda, isso é marketing, tá? Todo alimento em excesso, ele é inflamatório. Se eu tomar 2 litros de leite por dia, o leite vai ser inflamatório para mim, mas se eu comer 10 pães, também vai ser. Entenderam a diferença? Se eu comer muita bolacha recheada, vai ser. Se tomar muito refrigerante, vai ser. Por isso que eu não gosto de tirar nada. A Tayana aqui, ela é intolerante à lactose. Você também. Então, aí é outro caso. A médica passou um probiótico à base de leite. Aí a médica passou um probiótico à base de leite. Olha, inteligente, né? E ela quase morreu, coitada. Piorou. Ela sem saber o que estava acontecendo, né? Tá tomando probiótico, tá piorando, falando o que eu faço. Foi ver no rótulo, tinha leite no probiótico dela, a base de leite. Então, a médica errou feio, né? Então, assim, tudo que é em excesso vai fazer mal. A gente tem que estar no equilíbrio, a mesma coisa com o intestino. Então, ela é um caso que ela não pode com lactose. Então, ela toma leite sem lactose, come as coisas sem lactose. Quando ela come exageradamente, ela toma a enzima. Agora, se eu não sou intolerante, não tem por que eu tirar. Porque se eu tirar por um tempo, pode ser que quando eu volto com um pouquinho, daí fala, nossa, eu tô intolerante à lactose. Porque, gente, a lactase, normalmente, ela já vai diminuindo a produção dela. À medida que a gente vai ficando mais velha, ela vai diminuindo, certo? Então, à medida que a gente vai ficando mais velha, a gente sente que toma o leite, parece que já não é igual quando eu era mais nova. Pra você saber se você é intolerante só ao exame ou você tem? Olha, depende da pessoa. Porque, assim, por exemplo, tem o exame, que lá consta. Só que tem pessoas que não consta nada e é só sintomática. Então a gente vai mais pelo sintoma do que pelo... Não, mas o leite pra mim me dá gases, me dá dor. Então, Se eu tirar, por que dá gases? Porque a bactéria nociva que tá lá, ela produz gases. Você não tem a lactase, certo? Então o leite fermenta com essa bactéria dentro do seu intestino. Por isso dá gases. O estufamento gástrico. No meu caso, o médico achou melhor não fazer o exame, porque pelo diagnóstico da consulta, ele falou quase 100% que você tem intolerância. Então, se você fizer o exame, ele falou que você ingere um líquido, alguém já fez aquele curva glicêmica Você na toma gestação? lactose? Você toma um copo de lactose que equivale a 1 litro de leite. E aí eu ia passar muito mal. Aí ele falou assim, você vai fazer uma restrição alimentar total de leite por 1 semana e vai anotar. Na outra você vai comer alguma coisa e vai anotar. E aí você vai vendo, porque daí eu não sei o nível de intolerância que eu tenho. Se é 50%, se é 80%, mas eu consigo comer algumas coisas com leite, mas eu tenho que maneirar. Não sou totalmente, não tenho alergia, não é alérgico, né? Que passou mal. Então, acho que dá para fazer uma dieta você e consegue fazer, né? sem o exame e é muito sintomático. Por exemplo, em crianças até 2 anos, você não consegue identificar se tem ou não uma alergia, uma intolerância 100% ali no exame. Você precisa ver pelo sintoma. Tanto que o médico nem faz. Até 1 aninho ele nem faz. Depois de 1 ano ele acaba fazendo, mas até 1 ano ele nem faz. Porque vai fincar a criança, vai machucar e... Se for intolerância à lactose, você fala? Gás, distensão abdominal, então o estômago fica distendido e diarreia. Porque aí o seu corpo entra em desequilíbrio, você consome esse leite
E aí a bactéria não tem a lactase para ela digerir, e aí é onde fica desequilibrado, ele manda água, por isso que fica assim, ó. Eu chegava a dar uma sensação até de fígado. Também. Agora, isso aí é para intolerância à lactose. Agora, a alergia à proteína do leite, aí já é diferente. Aí você também tem a distensão, só que daí a proteína do leite, ela inflama o seu intestino. Aí você pode ter sangue nas fezes, você sai alergia pelo corpo, porque a proteína ela acaba entrando na corrente sanguínea e ela entra como se fosse uma bactéria para o sangue, sabe? E o corpo não reconhece aquilo, começa a produzir leucócito, começa a atrapalhar ali a produção e aí começa a sair grosseirão pelo corpo. Como se fosse defender da bactéria, como se fosse defender da proteína do leite, entendeu? Quais são os sintomas de intolerância ao glúten? Do glúten? Do glúten também. Você tem uma diarreia, você tem distensão abdominal, alergia no corpo. Também não. É distensão abdominal. Porque o glúten, o que acontece? Ele começa a machucar o seu intestino, entendeu? E aí é onde você também tem sangue nas fezes. Então é tudo assim, você tem que ir avaliando, sabe, gente? O intestino é de todo dia. Eu não tenho, graças a Deus, alergia a nada. Mas eu não tenho uma diferença depois que eu tirei a vesícula. Sim. Assim, igual eu posso comer mussarela. Nada gorda, fritura. Sim. Daí meu intestino Funciona normal. Não, daí ele solta. Porque o que acontece? Se eu comer, por exemplo, assim, uma fritura, depois quando vai comer, às vezes come, né, uma mussarela, uma pizza, eu vou 2, 3 vezes no organismo. Porque o que acontece? A vesícula ali é o seguinte, ela tem a vesícula biliar, ela ajuda na emulsificação da gordura. Se você não tem esse estoque, você tem só um pouquinho que é produzido ali no pâncreas, aí o que acontece? Você vai comer a mais, essa gordura vai para o intestino. Aí ela vai desregular o seu intestino. Por isso que ela não consegue. É como se você tomasse um copo de óleo inteiro. Agora, se você diluir ele na água, é o que ele faz, entendeu? Ele dilui. Aí é melhor absorvido. Agora, se não é diluído e você não tem esse estoque, ele vai para o seu intestino e prejudica o seu intestino. Tem que evitar. Não convém operar só por isso que eu estou tentando tirar o glúten, eu fiz, precisava pensar nesse Não tem. Ah, que bom, hein? Graças a Deus. Então vocês entenderam aqui a escala? Alguém ficou com dúvida? Todo mundo vai avaliar o cocô a partir de hoje? Não precisa. Não, igual aquelas mães, né, de neném que chega lá no pediatra. Ai, que ele fez um cocô assim, deixa eu mostrar pra você. Peraí que eu tirei foto. Eu fazia isso, gente. Tirava foto do cocô das crianças pra mostrar pra pediatra. Olha só. E aí, olha como que a nossa microbiota intestinal, ela está presente, olha só, em vários processos. E aí eu vou falar um pouquinho agora de cada um, tá? Então aqui, para vocês entenderem, né, nosso sistema digestivo. Então nós temos o estômago aqui, o fígado, esse amiguinho aqui que é a vesícula biliar. Aí, ó, o intestino delgado, então do estômago vai para o delgado e depois do delgado sobe aqui, ó, para o grosso, certo? No delgado é onde acontece a maior absorção de nutrientes. Então, meu estômago está aqui, então ele vai para o delgado primeiro. É aqui, ele tem, em média, de 3 metros, então ele é muito grande, e de fato é mesmo. Eu já tive a experiência, né, de ter aula de anatomia e poder destrinchar o morto lá, e ele é muito grande. Opa! E depois essa parte aqui, ó,
é onde as nossas fezes começam a ser feita, certo? Para ela poder sair. Então aqui absorveu, aqui continua absorvendo um pouco também, porém a maior absorção no delgado, certo? E aí, o que a microbiota intestinal tem a ver com a digestão? O intestino, então, ele é lar de milhões de micro-organismos e auxilia na digestão e absorção de nutrientes. Ele também faz a quebra dos carboidratos, da fibra, dos ácidos. E esses ácidos são essenciais para a nossa necessidade energética. Então, o que ele está dizendo aqui? O nosso estômago, ele faz a quebra, mas é lá no intestino delgado que tem a absorção. Então, uma coisa está ligada com a outra. Lá, ele quebra e ele produz ácidos graxos de cadeia curta. Eles são essenciais para as nossas energias, então, para o funcionamento das células. Por isso que, se tem a absorção ideal, através da digestão e da absorção de nutrientes lá na microbiota intestinal, maravilha, eu tenho essa necessidade energética suprida, certo? Ele também ajuda na enzima digestiva, então, o que eu disse para vocês, na lactase, né? Por isso que ele ajuda, é necessário para a produção, para a digestão da lactose. Então, o estômago produz a lactase através da microbiota intestinal, que ajuda na digestão desses nutrientes que tem a lactose, leites e derivados, certo? Para o sistema imunológico, aqui, gente, eu tô zero bactérias boas, porque eu tomei antibiótico, certo? Mas o meu sistema imunológico, então, está lá embaixo. O meu cabelo tá caindo, pra vocês terem noção. Então, tudo isso está acontecendo comigo porque o meu sistema imunológico está baixo. Aí, eu fiz um esforcinho e meu ponto abriu. O que aconteceu na hora que ele abriu? Já inflamou. Porque o meu sistema imunológico estava baixo, então logo que ele abriu, já foi ponto ali para entrar. Por que está baixo? Porque além de eu ter tido uma inflamação, eu também tomei um remédio que fez com isso acontecesse. Então, essa microbiota aqui, ó, insalubre, já uma microbiota insalubre, ou seja, boa, caracterizada pelo crescimento excessivo de bactérias, pode levar à inflamação crônica. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma quantidade de bactérias saudáveis, vai ajudar no meu sistema imunológico. Se eu tenho uma bactéria ruim, vai atrapalhar no meu sistema imunológico e vai ajudar na inflamação. Porque a bactéria ruim está ali, presente, não está absorvendo nutrientes bons que vão ajudar na minha imunidade, lá na minha corrente sanguínea. Porque não fica só ali os nutrientes, eles vão para a corrente sanguínea. E aí elas acabam ajudando o sistema imunológico. Gente, é uns termos difíceis. Estão conseguindo acompanhar? Porque senão vocês me falam que eu volto, tá? E aí, quando eu tenho essa inflamação crônica ou disfunção imunológica aumentada, o que acontece? Eu tenho maior chances de ter doenças. Doenças simples e doenças trágicas também. Então, doenças autoimunes, inflamatórias, cânceres e por aí vai. Então, olha como que é importante a saúde intestinal. Porque ela vai ajudar o meu sistema imunológico a ficar ok para combater essas outras bactérias nocivas que vêm através, né, do ambiente. E para a saúde mental? Então, gente, como eu disse para vocês, é uma via de mão dupla, certo? A microbiota intestinal desempenha um papel crucial no funcionamento do sistema nervoso, que tem sido associado a maus hábitos na dieta e estilo de vida. Então, a microbiota intestinal influencia a função cerebral normal e o comportamento através do sistema neural, endócrino e imunológico, ou seja, no sistema nervoso, endócrino, hormônios e imunológico, células que ajudam a gente, células imunológicas. E aí, esse eixo de mão dupla, ela é um eixo de mão dupla. Então, ela faz com que, se eu estou
tranquilo, sou uma pessoa que tem uma rotina estabilizada, eu tenho uma produção, uma alimentação equilibrada, um estilo de vida ok. Se eu consigo dormir bem, eu tenho um intestino feliz. Porque aí isso faz com que eu consiga produzir substâncias que auxiliam no meu intestino, auxiliam nessa bactéria. Agora, se eu sou uma pessoa, tenho uma alimentação desregulada, uma rotina bagunçada. Quando eu falo de rotina bagunçada, gente, não é que nosso dia tem que ser igual. Eu acordo todo dia às 4 da manhã, assisto Frei Gilson, aí depois eu... Não é assim. Eu posso um dia acordar esse horário, outro dia não. O que tem que ser, essa rotina, tem que ser assim. Todos os dias eu tenho uma alimentação naquele mesmo horário. Eu consigo comer bem esse horário. Eu vou deitar todos os dias no mesmo horário. Eu consigo fazer uma rotina de sono legal. O que é essa rotina de sono? A gente já falou sobre isso. É você diminuir as luzes, é você ajudar o seu corpo a entender que é de noite. Então, eu preciso ajudar o meu corpo. Se eu fico mandando estímulo para o meu corpo, ele produz o que tem que ser produzido. A adrenalina. Então, se eu estou na televisão todo dia, se eu estou no celular todo dia antes de dormir, o meu corpo começa a mandar sinais de que eu preciso dormir. Quais são esses sinais? Eu começo a bocejar, minha cabeça começa a ficar pensada, cansada, eu já não raciocino direito, ela tá bocejando já, aí tá na hora de dormir. E aí o que acontece comigo? Eu não vou deitar, porque eu sou teimosa. Eu tenho que assistir minha novela das 11, né, agora, que eu já nem sei mais que horário que é a novela da Globo. Nem assisto. Mas enfim. E aí eu entro no meu Instagram, entro no Reels engraçado e vou ficando lá por horas, porque aquele negócio é um vício. Você assiste um vídeo de 1 minuto, quando vê faz meia hora que você tá lá. E aí você perdeu já, né, o foco, já começou a despertar. Por que começa a despertar? Porque o corpo começa a produzir hormônios que vão te despertar. Adrenalina, poxa, tô mandando para ela sinal de que ela precisa dormir. E ela não dorme, então ela deve estar em perigo. Porque se ela não tá dormindo, não tá seguindo o que eu tô dizendo, ela tá em perigo, então vamos mandar adrenalina. Aí a pessoa deita para dormir, vira para um lado, vira para o outro e não consegue dormir, porque ela tá cheia de hormônio. Daí ela começa a pensar no que ela tem que fazer amanhã. Nossa, amanhã eu tenho a palestra do Medida Certa, mas eu tenho que buscar minha filha a tal hora, eu não posso deixar. Gente, aí você demora para dormir. Tudo isso atrapalha o nosso intestino também. Não é só minha cabeça que atrapalha tudo. Então, quais são as dicas? Vou dormir todo dia às 10. Vamos colocar isso como meta. Cada um faz a sua, tá? A minha é às 10. A Tayana pode ser às 9. 1 hora antes, então, eu vou deixar o meu celular de lado. Eu ponho ele para despertar na hora que eu preciso e deixo ele de lado. É difícil? É difícil. Porque no mundo hoje, a tecnologia... Tirar a notificação, tira a notificação e faz isso. Eu reduzo as luzes da minha casa. Eu não consumo alimentos calóricos esse horário. Porque senão ele vai produzir açúcar no nosso corpo. Eu comi um pão, mas vai produzir açúcar. E aí vai te deixar com energia. Por que antes da academia a gente manda o paciente comer um pão com pasta de amendoim, uma geleia, uma banana com não sei o quê, porque tem açúcar ali e aí ela vai ter energia. Então, se eu como isso antes de dormir, eu vou ter energia. Como que um corpo vai descansar cheio de energia, louco para pular? Não vai. Então, eu não como esse horário. Eu jantei 7, 8 horas, depois das 9 acabou. Se quiser, toma um chazinho para dar uma relaxada. E uma leitura de um bom livro. Porque todo momento, tudo que a gente faz repetitivo auxilia na produção da melatonina. Então, rezar um terço, porque você fica lá, Ave Maria, cheia de graça, então dá sono. Ler um livro, dá sono. Depende. Quando a pessoa é fã de livro, ela perde o sono, é igual celular para ela. Então, depende da pessoa. Mas, normalmente, é isso que acontece. Então, eu me preparo para eu conseguir deitar e dormir. Para eu ter uma saúde mental legal para eu conseguir ir no banheiro no dia seguinte. E a gente começa a notar as diferenças, tá? Vocês começam a perceber. Vocês estão aqui já faz quanto tempo? 2 meses? A gente tá
sexta semana. Sexta semana, já tá quase 2 meses. Já não tá notando a diferença? Quem tá conseguindo seguir tudo que tem que ser seguido? É difícil, né? Tem tantas coisas para fazer. Mas um pouquinho que você vai mexendo e movimentando, ele mesmo, olha, eu não sei se é porque eu tomei antibiótico, minha memória tá péssima. Qual que é o seu nome mesmo? João. Nossa, eu esqueci o nome de todo mundo. João, você não tinha dificuldade para dormir mesmo? Melhorando, não tá? Devagarzinho vai. Mas eu lembro que quando ele entrou, o ano passado, ele falava assim, eu não consigo dormir, eu não durmo. Então, assim, a gente vai melhorando, as coisas é devagar. E aí, olha só, o que ele produz? Ó, a microbiota intestinal afeta o humor e o comportamento, pois produz um neurotransmissor chamado serotonina, que está diretamente ligado aos sentimentos de felicidade, humor, prevenindo a depressão e a ansiedade. Então, não é só a atividade física e o chocolate que produz serotonina. A microbiota intestinal, se ela for saudável, ela também produz serotonina. Então, ela vai ajudar você a ter um bom humor. Se eu tenho uma microbiota intestinal ruim, eu não vou conseguir ter essas bactérias boas que vão produzir isso, certo? E aí, ela vai o quê? Causar uma depressão e uma ansiedade. E a obesidade, então? A disbiose, né? Então, esse desequilíbrio intestinal, ela interfere na integridade da barreira intestinal, aumentando as inflamações e as disfunções metabólicas. O excesso de gordura, algumas bactérias ajudam a aumentar o excesso de gordura. Então, às vezes, a pessoa, igual ela deu o exemplo, né, que não está conseguindo perder a barriga, às vezes nem é o que come, às vezes é a microbiota intestinal que não está legal, está ajudando a produzir mais gordura. Tecido adiposo. Está ajudando a produzir, está ajudando a absorver. Além disso, mudanças na microbiota podem levar a alterações no balanço energético, regulação do apetite, a sensibilidade à insulina, o que pode contribuir para o ganho de peso. Então, às vezes, a pessoa tem até um apetite mais aguçado, porque essa bactéria que é ruim, ela está querendo mais alimentos ruins. Então, ela acaba até alterando o apetite. Tá vendo como que o negócio é bem complexo? Não é, né, só um... E aí acaba contribuindo para o ganho de peso. A sensibilidade à insulina, porque aí a pessoa... Eu não sei se eu já usei esse de exemplo. Altera o hormônio da leptina, que dá do apetite. Sim. Da saciedade. E a da sensibilidade da insulina, por quê? Porque vocês imaginam só, a pessoa vai na sua casa tomar um café, aí eu saio, entra outro, toma outro café, eu saio, você não vai ficar cansado de preparar esse café? Vai ficar cansado. É o que acontece com a insulina. Você começa a comer tantas coisas ruins e alterar essa microbiota intestinal que ela quer que você consuma mais, e só que o seu pâncreas já não está mais dando conta. E aí você fica mais sensível à insulina. Você não tem tanta insulina, né? Você não consegue absorver. Nem absorver, porque a insulina ela nem entra. Ela é como se fosse uma chave. Ela é tão chique, ela chega assim, encosta na célula, a célula abre, aí a glicose entra. Ela é tão fresca. A insulina é fresca, gente. Opa! E a saúde cardiovascular? Então, a microbiota pode influenciar o metabolismo de proteínas, gorduras e carboidratos, afetando o processo metabólico do corpo. É o que eu falei para vocês lá. Ela também influencia na absorção das proteínas, das gorduras. Então, ela acaba aumentando processos inflamatórios, né? Isso pode levar à resistência à insulina, que é o que eu acabei de dar de exemplo, que é essa resistência. Você tem a insulina às vezes, mas o corpo não está reconhecendo mais ela, tá? Porque existe vários tipos existe o diabetes tipo 1 e tipo 2, mas temos a resistência à insulina. Eu tenho a insulina, mas o meu corpo não reconhece. Por quê? Porque eu tenho muita gordura, está bloqueando a passagem. Ela é fresca, ela tem que encostar, né? Então, se tem gordura aqui, ela não está conseguindo encostar, o que acontece? Ela fica na corrente sanguínea, a glicose fica também. Ela não consegue entrar. Excesso de gordura, resistência à insulina, tá? Aí o médico muda sua alimentação,
faz você tomar glifage para poder ver se aumenta ali a quantidade de insulina, para ver se consegue. Mas o que você tem que fazer? Perder peso. Perder peso e mudar a alimentação. E aí, quando eu tenho essa resistência à insulina, eleva a aterosclerose. O que é a aterosclerose? É o excesso de colesterol LDL e triglicerídeos. Os dois juntos formam a aterosclerose, que é aquelas placas que quando a pessoa tem infarto, produziu aquela placa. Você vai no médico, o colesterol está alterado, somente o colesterol alterado, LDL. O triglicerídeo está normal, não precisa surtar. Você vai fazer uma dietinha, uma reeducação alimentar, você vai conseguir reduzir esse colesterol. Ou o doutor já te passa um rivastatina de uma vez. O médico faz isso agora, você vai lá e já passa rivastatina, certo? Ruvastatina, né? Agora, eu estou com colesterol alto, o meu triglicerídeos também está alto. Opa, tem que me preocupar. Por quê? Porque eu estou correndo o risco de produzir essa placa de aterosclerose, né? O infarto é essa placa? Essa placa. O infarto, derrame, né? É o acúmulo da placa. Porque, exatamente, ela vai parando ali. Então, se a minha microbiota intestinal é saudável, ela auxilia até nisso. Entendeu? Ah lá, a microbiota pode produzir metabólicos nocivos que levam à inflamação e o estresse oxidativo das células. E aí esse estresse oxidativo também é o quê? Ela vai inflamando, esse estresse oxidativo ela vai mudando a forma de ser, trazendo outras doenças também. Ai, desculpa. Eu esqueço do vídeo. Vocês entenderam? A importância dela para a saúde do coração também? Por conta da absorção dos nutrientes. Então, se eu estou com uma alimentação ok, eu vou ter as bactérias boas que vai absorver nutrientes bons para o meu coração também. Não é só para o funcionamento, né? Mas quando você tem colesterol, eu tenho 9 irmãos. Os 9 irmãos tomam você paga. Ruvastatina? Bastante que você entra na cama, as pernas douradas. Tenho 3 irmãos que infartou. Um que infartou, ele só consegue abaixar o colesterol dele com remédio. Com remédio determinado. Então, existe tantos estudos sobre o colesterol, porque assim, existe os genéticos, existe os emocionais, é uma infinidade da alimentação, da falta de atividade física. Então, por exemplo, se você já tem na família, você já tem uma predisposição. Então, opa, eu já não posso ficar sem fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Não gosto de falar dieta, né? Eu já preciso fazer uma atividade física, porque você já tem ali na sua genética que você pode ser que se absorva mais. Então, o seu corpo, ele mantém mais... Igual tem pessoas que comem tudo errado, faz exame de sangue, tá tudo certo. Não tem? Sempre a gente conhece alguém que é magro, que come tudo errado e que não tem nada. Eu fui fazer faculdade de nutrição porque a minha irmã, com 6 anos, descobriu o colesterol, LDL. Alteradíssimo, gente, alteradíssimo. Uma criança de 6 anos que se alimentava bem. Da onde que veio isso? Minha mãe ficou doida. Aí o médico falou, genético, falou pra minha mãe. Pode comer bem. A hora que ela fizer 18 anos, ela vai ter que tomar o remédio pro resto da vida. Porque a família inteira dela tem. É pai, é tio, é vô que já infartou. Então, o colesterol, ele também é genético. Tá? Não sei se eu te respondi sua pergunta. Aí, o que você tem que fazer? Vai ter que cuidar do intestino, atividade física e alimentação. Bom. É o que eu sempre falo. É os dois. Só o remédio não resolve, a caminhada está ajudando, porque está produzindo colesterol bom para empurrar. Eu costumo dizer que o colesterol bom, que é aquele HDL, ele é igual uma vassoura. Então, ele vai passando na corrente sanguínea e levando o LDL para onde ele tem que ir. Vai, meu filho, vai, força aí. Se você tem pouco dele e muito LDL, quer dizer que o LDL está ficando na corrente sanguínea.
Aí ele encontra com triglicerídeos, ele faz essa placa. Ele vai parando. Ao longo do tempo, se parar muito, causa um infarto, como seu irmão teve. O que eu faço para ajudar a produzir, a diminuir esse LDL? A caminhada, porque vai ajudar a produção de LDL, a alimentação, um bom sono de qualidade também, uma microbiota intestinal saudável. É os 4 pilares, gente. Que é difícil, né? Manter tudo certinho assim. É fácil falar, né? Tá aqui na frente falando uma beleza. Mas, na hora da prática, é difícil mesmo. Aí entra a constância, que foi a palestra que ela deu aquele dia, né? Eu, assim, vamos falar disso. Eu tinha uma alimentação super saudável, sempre fiz atividade física. Só que antes de me mudar para Paraíba, eu tinha uma vida muito estressante. Então, meu colesterol sempre foi alto. A sorte que eu não tenho meu triglicerídeo sempre foi bastante alto. E o colesterol ali na beirinha. Agora, morando aqui, reduziu o estresse. Reduziu. Regulou tudo. Como que a parte emocional faz diferença? E a atividade aeróbica que eu aumentei. Antes eu não fazia quase tanto, né? É igual assim, ó. Eu conheço uma pessoa que ela sempre teve uma alimentação excelente, melhor que a minha, que sou nutricionista. Ela sempre praticou atividade física, nunca fumou, nunca bebeu e teve câncer de mama. Só que ela tinha uma vida, um trabalho tão estressante que eu tenho certeza que foi por conta desse estresse excessivo. Aquela, sabe, de empresa, de não sei... Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem que pensar muito bem onde a gente está pisando. É igual eu quando trabalhei na fábrica. O salário era bom, eu tinha um cargo bom, só que o estresse não valia a pena. Estava acabando com a minha saúde mental, espiritual, tudo que vocês imaginam. Então eu optei por sair. Hoje eu ganho menos, só que eu sou muito mais feliz. Então, assim, a gente tem que ver aonde a gente está fazendo. Será que esse serviço vale a pena? Porque quando a gente vira as costas para o serviço, outra pessoa entra no nosso lugar assim, ó. Então, às vezes não vale. O meu câncer de mama foi exatamente isso. Porque, assim, Nossa, não falei de você, tá? Era outra pessoa. Então, emocional. O emocional, gente, abala muito a gente. Muito, muito mesmo. Eu comecei a ganhar do emocional, né? quando eu tive que fechar a cabeça, faz um ano, não vai acontecer. Pois é. Emocional. Olha só, e aí como que eu vou fazer o cuidado através da alimentação? Então, existem alimentos ricos em probióticos e os pré-bióticos. O que são probióticos? Os probióticos são as bactérias boas. Além de ter na farmácia para a gente adquirir, ou você vai numa nutricionista e ela faz a cepa. Eu gosto de fazer a cepa, porque existem os prontos que tem na farmácia. Vou dar um exemplo de uma marca. O Floratil, Enterogermina, já viram propaganda? Então, é isso aí que é o probiótico. Ele é cepas de bactérias boas para o nosso corpo. E aí a gente tem também a possibilidade de fazer. Então, você chega no consultório e fala para mim assim, ó, tá obesidade, eu tenho diabetes, eu tenho um sono ruim, eu tenho acne, eu tenho não sei o quê, aí eu vou escolhendo as cepas que vão auxiliar naquilo. E aí eu monto e você manda manipular. Existem as nutricionistas que fazem isso, os médicos que fazem isso. E existem os prontos que já tem no mercado, certo? E aí nós temos alguns alimentos que têm esse probiótico. Então, todos os danones, iogurtes que vocês consumirem foram fermentados, eles também são probióticos. Iogurtes, kefir, kombucha, que aqui quase não tem, né? É mais o kefir que a gente escuta. É bactéria também. É. E aí, olha só, e tem os iogurtes, então Activia, todos esses Yakult, mas o que tem neles também? Açúcar, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Por exemplo, Yakult, tô falando a marca Yakult, mas qualquer leite fermentado, existe muito açúcar também, se você pegar o rótulo, então tem que ler o rótulo, a gente vai ter uma palestra de rótulo para vocês aprenderem. O que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de comprar o iogurte natural, aquele que não tem nada. Ele não tem sabor, ele não tem nada.
Ai, não gosto de comer ele daquele jeito. Bate com uma fruta. Põe uma aveia no meio, põe uma uva passa, alguma coisa que faça seu paladar aceitar. Então, se ele for zero, ok. Se for zero, ok. Daí não tem problema. É porque... E você consegue também produzir na sua casa. Você consegue fazer um iogurte desse daqui virar 1 litro. Tem uma receita na internet. Você já fez? Então, você ferve o... É a coalhada, né? Você ferve o leite. Quando ele ferveu uma vez, desligou, deixa ele ficar morno. A hora que você conseguir colocar o dedo, que não queimar, é a hora de você colocar o Danone. Aí você põe o iogurte da sua preferência, o natural, de preferência, tampa e deixa ele 24 horas ali fermentando. Eu deixei 12 só, achei que ficou muito mole, prefiro 24. Depois que ficou 24 horas, aí você põe na geladeira. E aí ele tira o soro, E esse soro você não precisa jogar fora, não. Você pode bater com baunilha, ele vira também. Ele também é rico em nutrientes, proteína. Aí você pode usar ele também. E aí você tira o soro e põe na geladeira. Ele vira o iogurte. E rende, né? Que vai ser 1 litro daí que você vai ter. Tá? E os pré-bióticos, que são as frutas, verduras, cereais integrais, oleaginosas. Os pré-bióticos nada mais são do que a alimentação saudável, né? Então, ricos em fibras, tudo que for rico em fibra é os pré-bióticos, certo? Nós precisamos dos 2, tá? O que eu indico para o paciente? Probiótico, tomar de 6 em 6 meses. Se tomar um antibiótico, tem que tomar. Entendeu? Então, por exemplo, tomei em janeiro, mas tive apendicite, vou ter que tomar de novo agora, porque destruiu minhas bactérias. Eu tomo por 1 mês, dependendo do que for. Eu acho que é líquido. Ou não, depende, você pode mandar manipular, né? Então tem os líquidos e tem o que você compra pronto é em cápsula, é em líquido. Você vira ele na boca, ou você põe na água. Eu tomo na boca direto. O que você manda manipular geralmente é cápsula gelatinosa, gastrointestinal, que é aquela cápsula que consegue se manter dentro do intestino sem... Ela vai só lá... Perdão, se manter dentro do estômago sem se desmanchar. Ela é resistente, gastrointestinal resistente, porque ela vai pro intestino e lá ela é absorvida. Entendeu? Eu mando manipular nessa. Quando eu faço para o paciente escrito, eu mando manipular nessa. Porque aí consegue chegar no intestino e lá que ele vai fazer o trabalho dele. Aí eu passo para 1 mês. É que depende muito do paciente, entendeu? Paciente, por exemplo, uma gestante, passei só para 7 dias. Ah, o paciente tem muita dificuldade, nunca tomou, passa para 30 dias. E não é tão caro, não. Chega, assim, depende da cepa, né? Mas é em torno de 40 a 100 reais, mais ou menos. Exame de sangue que mostra qual probiótico? Tem, mas é caro. Eu não sei se é de sangue. Eu acho que é de fezes. Não sei. Não sei, te pergunto, não sei te falar. Não sei. Eu não sei. Não sei te dizer qual o exame que tem. Mas esses exames que médico pede mesmo, indica? Não. Esses exames de hemograma não, vai ver. Hemograma é para saber do sangue, quais células tem, se tá inflamado, se não tá, se tem ferro, se não tem. Ele estuda o seu sangue. Agora, dentro do seu intestino, quais bactérias tem, provavelmente deve ter algum exame, eu só não sei te dizer qual, mas deve. É de fezes, não é? Eu imagino que seja de fezes. Olha lá, Porque se for exame de sangue, não vai pegar, porque tá no sangue, né? Agora, se for no intestino, então eu acredito que ia ser de fezes mesmo. E é o endócrino? Pode ser o endócrino, pode ser o clínico geral. Eu acho que pode ser até o clínico geral. Acho que pode ser o clínico geral mesmo, não precisa ser um específico, não. E aí eu preciso do quê? Eu preciso da alimentação. Adianta eu comer muita fibra e não tomar água? Não, meu intestino vai ficar ruim do mesmo jeito. Então, mais a água e mais a atividade física, porque vai ajudar muito. E aí,
eu vou dar uma dica para vocês que eu faço que funciona, tá? Todos os dias, quando for no banheiro evacuar, põe um banquinho embaixo. Porque o nosso corpo, aqui eu não vou conseguir desenhar, mas quando você senta na privada, como que você fica? Assim, né? Com a perna assim. Se você ficar assim, vai te ajudar a evacuar mais fácil. Então, se você põe... que eu não sei se eu vou conseguir fazer assim. Então, antigamente, não tinha o vaso, as pessoas faziam cocô assim, certo? Muito mais fácil. E o que eu faço? Eu vou no banheiro certinho, meu é regrado, todo dia depois do café da manhã. Só que antes de eu tomar banho à noite, eu sento no vaso e coloco o banco. Mesmo que eu não esteja com vontade, a vontade aparece. E aí eu consigo eliminar tudo o restante que tinha ali, o que eu comi durante o dia. Então é uma dica também, para quem tem dificuldade... Oi? Trava, porque o emocional abala, gente. Não funciona. Eu fiquei 3 dias no hospital, não consegui ir no banheiro do hospital. Não consegue, a gente tem essa parte do emocional mesmo. Já viu aqueles vídeos, né, no Instagram, que o pessoal volta, voltei para casa, a primeira coisa que corre é atrás do banheiro, né, abraçar o vaso. De fato, isso acontece porque o emocional tá muito abalado. Mas aí, o que você faz? Faz esse teste do banquinho. Para quem tem dificuldade de evacuar. Mas também pode ser perigoso ficar muito tempo sentado no vaso e fazer força. Não é fazer força. Não faz força. Você senta lá, se você tem um tempo, e fica ali. Geralmente em torno de 5 a 10 minutos no máximo, já começa a evacuar. Isso acontece, gente. E aí? Não, daí já não é legal. Você tem que ficar só assim, um tempinho. Ah, não deu vontade é porque não tinha nada. Aí você vai tomar banho, entendeu? Mas faz isso um pouquinho antes de tomar banho, senta e vê se tem alguma coisa, porque às vezes tem. E outra coisa, assim como a gente não deve comer mexendo no celular, nós também não devemos fazer cocô mexendo no celular. Por quê? Porque o nosso cérebro não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ou ele foca nas fezes, ou ele foca no celular, e o celular sempre vai ganhar. Então, não pode, isso prejudica também. Eu sei que todo mundo adora. Fora que o risco de contaminação ali no celular, querendo ou não, você tá ali, né, no momento, porque as fezes, gente, é a eliminação de coisas que são impuras para o seu corpo. Então, ali dentro tem bactérias ruins, descarga sempre tampada. Dá uma neura em mim quando o meu marido tá de férias, que homem tem dificuldade, né, de baixar a tampa para dar descarga, parece que gosta de ver o negócio indo embora. E aí aquela bactéria, ela sobe, ó, e vai no seu banheiro todo. A gente não consegue enxergar, mas na faculdade eu assisti na faculdade um vídeo que eles colocaram tipo uma luz que conseguia identificar as bactérias. Na hora que dava descarga, a bactéria vai até no teto, para vocês terem ideia. Então ele fica ali, ó, a toalha de rosto, se for perto do banheiro. Gente, bactéria. Bactéria pura. Então, assim, sempre com a tampa fechada. E aí você tá lá com o seu celular. O celular tá ali do lado. Você tá mexendo no celular, você para mexendo no celular, você vai limpar, você levanta. Às vezes você lava a mão depois que você tocou no celular. Seu celular tá contaminado já. Aí, às vezes, você comeu alguma coisa que não te fez bem, certo? Você teve uma leve intoxicação alimentar. Às vezes, não é nem intoxicação alimentar. Por exemplo, às vezes você deixou um arroz em cima do fogão do almoço para o jantar. Mas acontece isso, né? Não põe na geladeira. O arroz produz uma bactéria ali quando ele não está na temperatura que tem que ser. Aí o que acontece? Essa bactéria às vezes deu uma leve soltada no seu intestino. Mas em você não fez tanto mal, porque você está com a imunidade ok. Então soltou seu intestino, você nem percebeu. Gente, às vezes a gente nem percebe. Às vezes soltou o intestino do dia para a noite, é alguma coisinha que a gente comeu que estava um vegetal mal lavado. Mas o nosso corpo é forte, nós temos bactérias boas também. Temos o sistema imunológico ok, então você não fica doente, você não pega nada, ok? Mas teu filho não, ou seu marido não. E aí você tocou no celular, o celular foi para lá, ele pegou seu celular, ele pôs a mão na boca, pronto. Ele começou a passar mal. Então, olha só, às vezes a gente não consegue enxergar isso, né?
E no dia a dia é tão corrido que a gente nem percebe. Então a gente precisa evitar de levar o celular. Certo? Higienizar também, né? Higienizar, exatamente. Para não ter essa... É bom. Um álcool, um bom ar. Um bom ar. Lavar o banheiro. E, gente, então, alimentação ok. Água mais atividade física igual a flora intestinal feliz. Certo? E aí, vamos para os desafios e as tarefas. Alguma dúvida de tudo que eu falei? Todo mundo entendeu bem? Ok. Bom, planejamento semanal. Peguei certo, né? É esse mesmo, porque eu fiquei perdida no grupo lá depois que eu fiquei afastada. Então, hoje deverá planejar no mínimo 3 dias da sua semana. Se tiver fácil, pode planejar 7 dias. O que é o planejamento semanal? É planejar o que vão comer? Não, ou é o dia? Ah, tá. A rotina. Então, eu acordo, 10 para as 4 da manhã, assisto o Frei Gilson, depois eu vou tomar um café da manhã e depois, entendeu? Ah, entendi. O horário fixo, né? Então, eu tomo café às 6h30, eu almoço meio-dia. É para vocês terem uma organização da rotina. Que, como a gente falou, a rotina é importante para muitas coisas, inclusive para ir no banheiro. E a semana diária, lembrando que é a foto da comida, pelo amor de Deus, não me vai mandar foto das fezes, hein? Que eu não vou abrir e sair do grupo. Toda... Quem quer? A gente, por exemplo, igual hoje eu fiquei acostumada e depois sim. é assim, a gente pode também, às vezes, igual cenoura, não tem como você pode tomar no suco, pode, não tem problema nenhum, pode, sem problema nenhum, tá? Sossegado. E aí, gente, para tirar uma foto do prato, eu vou de uma refeição, tá? Não é de todas, né? É uma refeição por uma semana. Então, eu quero tirar foto do meu café da manhã. Então, eu vou tirar foto do meu café da manhã, porque eu vou estar marcando, certo? Então a Isabela tirou a foto do café da manhã, marquei lá. No segundo dia ela não tirou de nenhuma. Então, entendeu? Que vai valer ponto. É uma por dia, tá? Pode mandar no... de alguma refeição. Pode ser café da manhã hoje, ou depois do tiro do almoço, tiro da janta, tá? Aí você pode escolher. Tirar um monte de foto no mesmo dia e vou botar no outro dia. Tem que ser uma por dia. De preferência, uma por dia, só para não encher o grupo do pessoal, né? O celular. Não, o cocô você mesmo avaliar, né? Você chama a Paula para ajudar você a avaliar, mas eu não preciso, não. A tarefa de semana passada, que a gente estava na semana do carnaval, vocês viram, assistiram o vídeo? Não. Assistiram o vídeo? Era sobre microbiota intestinal, falando sobre alimentação e sobre exercício físico. Preencheram a folha? Trouxeram hoje? Já entregou para as meninas? Meninas, aí vou recolher então. Pegam para mim as folhas, por gentileza. Da tarefa, né? Lembrando que vai valer 10 pontos. E aí, vocês têm dúvidas da palestra da Paloma e sobre o vídeo que vocês assistiram? Paloma, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente não... Você não vai falar sobre verbos, né? Não, verbos não. Você já tomou... Mas você tomou já um Anitta? Não, mas isso que mata só 18. Tem alguns que matam todos. Dá uma perguntadinha na farmácia. Pergunta lá. Que eu acho que tem alguns que matam sim. Isso afeta o outro? Afeta.
Muita coisa. É uma semana só. Esse aqui é o para entregar dessa Pra essa semana. Começa hoje e vai até sábado, é. É que hoje, ontem a gente não... a quem que Luciene falou que queria tinha falar alguma dúvida? qual que era a sua dúvida? Ela só falou que se tiver muita matéria mesmo boa, ela vai fazer uma. Obrigada. Então, como a gente sabe qual a gente tem que comer mais para regular o Você vai ter que começar a se observar. Primeiro ponto. O que eu comi ontem que hoje me desregulou? Ah, foi tudo saudável? Entendeu? Você vai começar a se observar. Porque ou você faz isso ou você faz um exame. Entendeu? Mas aí teria que ir no serviço para ela. Não, pode ser um clínico geral. Não, Por exemplo, eu acho que tal. Aí sim, aí, por exemplo, pode ser um nutricionista, pode ser um médico que pode suplementar, o que faça o pré-biótico que você fala. Não, daí tem que ser o suplemento que você fala? A comida também. Mais alguma dúvida sobre a palestra, A sobre Paula a ia falar parte... alguma coisa. Não é de Fala, foto, Paula. não. De preferência, sim. De preferência, sim. Porque qual que é o X? É para vocês... Quando a gente fala sobre hábitos, quando a gente começa a fazer as coisas no mesmo horário, né? Quem, vamos dizer assim, aprendeu a dirigir. Depois de um certo tempo que você praticou tantas vezes aquilo, você acaba virando automático. Então, o seu corpo gasta menos energia e menos aquela tomada de decisão para fazer aquilo. Então, o que é o X do planejamento? É para vocês começarem a colocar a rotina, não, igual a Paloma falou, não precisa ser tudo robozinho, Todo dia tá, robô. gente? Não, mas é não mais é ou robô, menos. mas mais ou menos. Gente, eu vou na academia entre 1 e 1h30. Né? Hoje não deu, tudo bem. Não precisam ficar se culpando. Mas o horário é importante porque ao longo do tempo, essa rotina vai deixar a sua vida mais leve. Tá? Então vai deixar mais tranquila. E a partir dessa rotina vai virar um hábito. Então, você vai ter que parar de falar assim, nossa, eu vou tomar café agora, sabe aquele negócio de você ter que tomar uma decisão e é um sofrimento? Aí eu vou comer o pão, eu vou comer uma banana. Daqui a pouco você já virou rotina você comer a banana com aveia naquele mesmo horário, que você não tem mais que sofrer por tomar uma decisão. Então já começa a passar a virar um hábito. Então esse é o intuito de fazer esse planejamento. E aí quando você coloca um horário, lembra da última dinâmica que a gente fez? Por que números? Porque traz o número, ele fica mais concreto de você realizar e fazer. Então, quando você coloca... Eu já sou mais exagerada, que eu coloco tá assim, vou no mercado em 40 minutos, 1 hora, eu tenho, né? Eu já coloco mais ou menos uma estimativa de tempo que eu vou gastar para fazer aquela tarefa. Mas tenta colocar um horário. Não precisa sofrer se você não fizer exatamente naquele horário, mas é para tentar manter uma rotina. Ah, eu não consegui dormir ontem às 10, que é o meu horário, dormir às 11. Mas hoje eu já vou tentar colocar de novo. Meta 10 horas. Tem dia que a gente sai, não tem que ficar sofrendo. Mas se colocar horário é melhor. Não, é para planejar de acordo com a sua rotina. É o dia. É o dia. Sim, é para você no mínimo planejar 3 dias da semana. Ah, hoje igual você tem os seus horários de cirurgia, você põe lá os seus horários também de trabalho. Ah, então hoje não trabalho, por exemplo. Às vezes tem um dia da semana que a Paloma trabalha de manhã, tem dia que não. Então, é de acordo com a rotina de vocês. Não é para ser robozinho. Ah, hoje eu treino de manhã e amanhã eu vou à tarde. Mas tenta colocar os horários para vocês poderem ir seguindo. Porque daí, conforme for o tempo, o corpo vai até acostumando com aquele dia. Então, por exemplo, hoje eu trabalho de manhã, então eu malho à tarde. O dia da terça eu faço o contrário.
Daí chega um tempo que o corpo vai acabar acostumando, que um dia eu vou de manhã e um dia eu vou à tarde. Né? Mas a alimentação eu acho importante, Que é importante manter ser rotina. rotina. E horário de acordar e dormir. Porque se vocês bagunçarem demais o horário de alimentação, o corpo fica totalmente desregulado. E o horário de dormir também. Por mais que hoje eu não vou trabalhar, mas aí eu acordo 10 horas da manhã e amanhã eu acordo às 5, Aí bagunça muito. bagunça muito. A tarefa do dia você regula, vai colocando os horários lá. Mas dormir e alimentação eu acho importante. Tomar café, 1 hora de diferença eu acho válido, né? No final Tudo de bem. semana. Eu não almocei meio-dia, mas eu almocei 1 hora. Mas não almoçou meio-dia e vai almoçar 4 da tarde? Às vezes você nem almoça, você pula a refeição. E aí você pula a refeição, você come mais do que você deveria. Tá? Em relação a isso. Mais alguma dúvida sobre planejamento? Pode. Essa folha que você deu para nós, essa aqui do dia 3, a gente não vai fazer. Você vai fazer aqui? Então, eu pedi para entregar e ia falar isso agora. O planner da semana. Vocês entregaram da semana 3 e 4, correto? Aí veio o carnaval. A semana 5. Quem lembrar, por favor, preencha, porque é da semana passada. Tá bom? Então, vocês estão levando para casa, estamos na semana 6. Que é do, Só que a 5 é do carnaval, que não é teve. a semana do carnaval que Aí não você teve. preenche. Eu deveria ter entregue essa folha naquela semana para vocês já levar, mas eu não acabei não lembrando. Então, quem tiver mais ou menos anotado, tem gente que caminha e marca no Strava, né? Ou marca algum lugarzinho, tenta relembrar os dias que vocês fizeram, que quase ninguém fez exercício no carnaval, eu acho, né? Eu não fiz nada, só assisti série. Também não fiz nada. Então, horário e alimentação e atividades. Alimentação Eu só assisti série, que eu não podia fazer força. Não, café da Aproveitei manhã, pra descansar. almoço, lanche da manhã, tá? Ai, delícia. exercício também. Exercício, é bom colocar. Horário que acordou, horário que dormiu. Vou acordar tal horário, vou tomar café da manhã tal horário, tá? Se vocês quiserem, eu coloquei lá, eu mandei um videozinho pra vocês. Eu não coloquei o horário que eu acordo, mas eu coloquei o horário que eu vou trabalhar. E aí eu tomo café depois. Eu coloquei lá, o Ricardo tá perguntando sobre horário. É para colocar sobre alimentação e atividade física? Pode colocar outras coisas também, né? A rotina de vocês. Eu desregulei aqui. Por exemplo, alguma coisa eu acho importante, que eu comecei a fazer isso e parei de procrastinar. Cuidar da minha saúde, marcar médico. Gente, eu não ia no médico por nada. Então, eu coloquei, essa semana eu vou ligar no postinho de saúde, ou às 8 da manhã, eu vou lá. Vou marcar, porque tem que ficar lá, né? Então, eu tinha que ter um dia específico. E aí, eu comecei, gente, eu tô com os exames todos em dia, passei tudo no médico, tô aguardando só um médico agora, mas já fui. Meu filho tá todo com os... E era coisa que eu não fazia. Cuidar da minha saúde, horário de ir no supermercado, cada dia vai no horário, faz tudo bagunçado, horário, por exemplo, tirar o domingo, tirar o sábado, eu tô fazendo agora, a Paloma passou para mim, então eu deixo sopinha congelada da semana, eu tenho um dia que eu faço isso, não deu para fazer no domingo, eu faço na segunda, mas eu tento planejar, tá? Então vocês podem colocar isso também, o dia de fazer, eu faço refeição, um dia sim, um dia não, eu não cozinho todos os dias. É impossível para mim. Então, eu faço comida terça, quinta e sexta. Essa aula vai entrar também aqui, né? Quem? Planejamento semanal? Nessa aula, assim, já não. A gente vai fazer a semana da comidinha igual o ano passado. A gente vai fazer o dia da receitinha que a Paloma... do planejamento que ele tá querendo. Do planejamento ou da receita? Não, ele tá querendo saber se vai entrar como desafio. Que, por exemplo, assim, conseguir fazer, guardar, porque em casa tem que fazer todo dia. Tem que fazer todo dia? Mas você tem disponibilidade para isso? Então, tudo bem.
não tem Então, tudo problema. bem. Isso aí É porque mais... assim, ó, eu não tenho tempo. É igual eu também não. Eu não consigo. Por exemplo, eu saio do serviço meio-dia e 1 hora eu tenho que deixar ele lá na escola. Então, nessa 1 hora eu não consigo fazer um legumes, uma salada, entendeu? Então, eu tenho que deixar... Ah, então tem que planejar. 9 horas tá muito tarde. Tá muito tarde. Que daí você vai fazer a comida até ir jantar. Então, a janta vocês precisam começar a planejar. Começar a fazer a janta mais cedo ou só complementar. Depende da hora que você dorme, por exemplo. Que hora você dorme? É 3 horas antes. Da manhã? Ah, sim. Então, daí até 3 horas antes. Então, até 11 horas. Tá? 3 horas antes de dormir. De 2 a 3 horas. É que depende muito de um monte de coisa, sabe? Da que você vai comer. Por exemplo, esse ser aqui trabalha demais, assim, com exercício físico. Então, ela precisa comer muito durante o dia, né? Se for ver o cardápio dela, ela acaba comendo bastante. Então, daí, às vezes, ela precisa de mais energia até para dormir. Entendeu? Então, depende, é muito individual. Mas, em média, de 2 a 3 horas. Tá? E aí tem os alimentos, igual você falou. E tem os alimentos, comer carboidrato, não comer ingerir açúcar. Normalmente, os cardápios meus todos, eu não ponho carboidrato à noite. Assim, carboidrato simples, arroz. Aí não tem problema. Daí é fitness. Ah, daí já... Pessoal, mais alguma dúvida? Eu ia perguntar justamente isso que foi perguntado. Até que horas pode ser limite para uma refeição? Chega na casa, 9 horas. Tarde, né? Que hora você deita? Não, eu não tenho nem. Eu como a sopa congelada e tá indo super bem. Eu não enjoei ainda, não. Pode ser uma sopa, um omelete, alguma coisa prática. Ela deu a opção de comer um omelete com legumes que sobrou do almoço. Eu pego aqueles legumes, bato com um ovo só. Eu reduzi um pouquinho, que eu tava comendo muito proteína. Eu tava exagerando na proteína. Eu acho os legumes, todos os tipos de legumes juntos. E depois você dá mesmo. Aí eu chego em casa, eu só esquento a sopa. Então 9h30 eu já comi. E eu deito entre 10 e 11 horas. E uma coisa que você sugeriu na primeira aula, fazendo o cardápio, você pode comer um pão com queijo e tal. Esse pão com queijo tem que ser exclusivamente só queijo? Posso colocar um tomate? Não, pode colocar. Pode colocar. Pode. Mas e que horário que você vai comer esse pão com queijo e tomate? Se for... tá. A janta não. Não, pode ser. Alface e tomate pode entrar se quiser, se gostar. Cenoura. É que normalmente de manhã as pessoas não gostam de colocar isso, de casa não fala, mas pode colocar, tá? Não, de manhã. É bom evitar. Isso. É bom evitar. Esporadicamente, ok. Um sábado, mas evitar presunto, mussarela, que já é mais, tá? Um queijo branco é melhor. Tá? Ovo? Não. Mito, isso aí é povo antigo. Isso aí é igual tomar leite com manga. Meu menino adora. Eu tenho um pai que fala que passa mal comendo ovo. Mas o que ele comeu durante o dia inteiro, ele não faz mal, entendeu? Acho que depende da pessoa. A cerveja que bebeu não foi que fez ele passar mal. E aí ele tem eu acho que ele já está desenvolvendo uma hérnia, um refluxo, algum problema estomacal. Porque daí fica muito aquele negócio recurso. Aí vai ser o amigo do ovo. E aí o ovo faz mal. Pelo contrário, o ovo ajuda a regular o pH do estômago. Então, é mito. Aquela história que se não podia comer um ovo na semana que aumentava o colesterol já não existe mais, né, Paloma? Não. Só que daí tem que tomar cuidado também, né? A proteína. Com excesso de proteína. Tem alguns exames que tem que ver se não tá comendo proteína demais, que é no meu caso, para ver se pode atrapalhar até a função renal. É. Hã?
É difícil nada para quem é rato de academia, bem, é facinho, ó. Não, ela não. Ela não. Toma whey, come 5, 6 ovos por dia, come carne, come feijão, excesso de proteína, tive que reduzir pela metade. Não, mas foi medicamento também, né? Seu. Foi medicamento. Eu não sei, tô investigando, né? Investigando. Foi medicamento, né? Tem medicamento. Tranquilo? As meninas aí têm dúvidas? Quer complementar alguma coisa? Quer falar alguma coisa que eu não falei? Pode complementar. Aí ela tá falando que a questão do açúcar e do trigo, até quando os mais novos, que ainda não tá mental, se a pessoa, antes de já começar a tirar, de começar a trabalhar nisso, lá na frente vai sofrer. Sim, sim. Agora, se ela chega na mental com aquele açúcar, Sim. aquele trigo, vai ser muito melhor. É a memória que eu falei. A alimentação é aquele negócio, gente. Já vem lá de trás. Então, assim, às vezes a pessoa chega na menopausa e tem muitos problemas, né? É o calor excessivo, é muito pior. Mas é uma coisa que vem de antes. Se você cuidar desde agora, chega lá, você vai... Igual eu conheço senhoras que nunca nem sabem o que é esse calorão. Mas a alimentação deve ter sido... Não teve? Pessoal, tenho mais uma coisinha. Na próxima reunião, eu quero que vocês tragam aquela folhinha que vocês levaram para academia, que está fazendo exercício. Então, me tragam para eu já ir começando a jogar isso na planilha e na pontuação de vocês. Então, eu vou entregar, porque daí vocês já levam uma nova e semana que vem já traz outra. A que estão com vocês comigo, tá? O que estão com vocês trazem para mim. Combinado? Fez. Como preencher isso aqui? Data, coloca o nome de vocês e nesse campozinho aqui manda o professor da academia assinar, da hidroginástica assinar, do pilates assinar. Combinado? Se for possível, deixa na academia, se o professor deixar lá, se essa folha não sumir, senão vocês carregam e levam, tá? Isso, porque ela pode perder, né? Daí fica com você. Como você vai pontuar essa folha? Essa folha é 10 pontos por dia que vocês assinarem aqui pra mim. A pontuação de peso vai ser a cada 1 centímetro de circunferência eliminado, 10 pontos. 1 quilo eliminado, 10 pontos. Então quem não faz aí perto mais peso, tem chance de pior. Vamos dizer assim, por que que a gente está pontuando tudo? Porque o foco nosso não é só emagrecimento. Então, não necessariamente quem emagrecer mais vai ganhar a medida certa. Porque eu emagreci, mas eu não fiz exercício. Olha, 10 pontos por cada dia de treinamento. Então, assim, o intuito do Medida Certa é mudar a qualidade de vida. A qualidade de melhorar a qualidade de vida de vocês e mudar os hábitos para hábitos melhores. Então, as tarefas valem 10 pontos, tudo vale 10 pontos. Tá? Vim na reunião, vale 10 pontos. Beleza? E aí, o peso é 1 quilo, vale 10 pontos. 1 centímetro, vale 10 pontos. Tá bom? Sabe por quê? Então, o exercício físico aqui vai contar muito. Quem tá emagrecendo, fazendo os desafios. Fiz o desafio. Tem bastante gente que, nossa, tá fazendo exercício, mas não tá fazendo nenhum desafio da Paloma. Se fizer o desafio, é 10 pontos por dia. Então, conta bastante, E tá? aí não adianta, porque daí perde peso. Porque o intuito nosso não é só esses 3 meses. É para vocês terem isso pro resto da vida. É uma melhora, uma mudança. E aí o que acontece? Desses 3 meses, ganhou. Ganhou o primeiro lugar. Mas depois não seguiu. Aí o que adiantou? Adiantou nada, né? Então, assim, não adianta só eu perder o peso. Por isso que ela pontua tudo. Porque a gente quer realmente melhorar a vida de vocês. O que eu tô batendo na tecla e falando bastante, isso aqui não é uma escolinha que vocês estão vindo assistir aula. O que for falado tem que ser aplicado. Então, tudo que vocês estão fazendo, tudo que a Paloma falou que eu vou começar a analisar meu cocô, é para fazer, tá? Vou começar a pensar melhor, vou comer mais fibra, é para fazer. Tá? Não é para vir aqui só assistir e não fazer nada.
E aí isso aqui é para vocês continuarem depois que a medida certa terminar. Algumas, antes eu precisava muito ser cobrada, então eu pagava a nutricionista, pagava a nutricionista para dar satisfação para alguém para poder fazer dieta, senão eu não fazia. Ao longo do tempo, vocês vão vendo que isso vai ficando mais fácil. Porque é o tal da rotina, vai virando um hábito, você vai mudando a alimentação, vai ficando mais fácil. Ninguém precisa te cobrar mais. É igual que eu falo. Eu falo isso para os meus pacientes. Eu falo assim, eu não quero vocês aqui o resto da vida. Eu quero ensinar vocês a comerem para que daqui a um tempo vocês andam sozinhos com as suas pernas. Entendeu? Eu não quero manter o paciente ali fechado. Por isso que quando eu faço o cardápio, eu explico como que tem que ser. Igual eu fiz aquela aula para vocês, ensinando quantidade de carboidrato, proteína, o que é, onde que eu busco isso. Eu faço no consultório também. Entendeu? Para poder fazer com que ele siga com as pernas sozinho. Né? Senão, não adianta. Senão o profissional fica ruim, né? Mas eu vou pôr só nessa semana. Não. O desafio, a pergunta dela tá, gente? Ela tá com dúvida em relação a como preencher o planner lá no desafio nutricional e de exercício físico. Eu só vou preencher... Só um minutinho, de terminar de falar, daí eu pego a folha. Eu só vou preencher se eu fiz todos. Todos de todas as semanas. Tá bom? Então, eu vou... Não? Preciso fazer a norma. O Ricardo também não, né, Ricardo? Eu vou preencher se eu completei o desafio, se eu estou fazendo tudo, tá? Você sabe. O exercício. Agora, o desafio, não. O desafio, eu não sei. Também não? O ponto do vôlei você computa? Computo. Eu não preciso colocar aqui, né? Não. Eu faço só na academia. Só na academia. Não também? E o João leva? Não faz? Deu para entender? Do desafio? A gente vai mandar uma listinha para vocês não se perderem, tá? Mas quais são os desafios de exercício físico? O que eu preciso completar para a semana inteira? Só para recordar. 1 quilômetro de caminhada.